é um trabalho do curso de MBA Gestão da Saúde da Fundação Getúlio Vargas, em Santo André, da matéria de Finanças Aplicadas à Saúde do professor Cristóvão Pereira. A proposta é fazer uma análise do livro Os Axiomas de Zurique, do autor Max Ginter. É um livro tido como a Bíblia dos investidores, de linguagem fácil, de agradável leitura. O autor valeu-se da experiência do seu pai, que acompanhou o movimento dos banqueiros suíços. Ora, a Suíça é um país de pequena extensão territorial, é um país com um clima e um solo inóspito para a agricultura, é um país com riquezas minerais precárias. No entanto, detém uma moeda forte e uma das maiores rendas per capita do mundo. A riqueza desse país era resultante de um movimento financeiro de um grupo de banqueiros que apostaram em ações e tinham como objetivo elaborar regras de como correr riscos e de administrá-los. Ginter afirma que, se seguirmos os axiomas de Zurique e estudá-los à risca, todos teremos valiosas possibilidades de ficar ricos. A técnica do livro e a tônica é para ficarmos ricos. Axioma, por definição, são verdades inquestionáveis, inicialmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípio na constituição de uma teoria, como base para uma argumentação. O autor, de uma forma didática, dividiu o livro em 12 regras preciosas máximas, que são chamados 12 axiomas principais e 16 axiomas secundários ou 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. O autor diz que preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Ninguém ficará rico apenas com o salário. É preciso ousadia para arriscar. O risco é uma questão considerada como desafio. E ele diz que o risco calculado leva-se a apostar cada vez mais e mais, aumentando as chances de ganho. A única forma de ficar rico, exceto se você tiver pais ricos, é submeter-se a riscos. Mas, se você seguir os axiomas de Zurique, é improvável que acabe pobre, porque certamente não errará. O primeiro axioma menor diz: só aposte o que vale a pena. Este axioma menor diz: deve-se apostar quantias que compense. Se a quantia apostada é tão pequena que não representa nada em caso de perda, também não significará ganhos adequados. O segundo axioma menor diz: resista à tentação das diversificações. Diversificar significa espalhar o dinheiro, esticá-lo ao máximo. Ora, à medida que a diversificação diminui os riscos, diminui também as chances de ficar rico. Se o seu capital é pequeno, diversificá-lo só vai torná-lo ainda menor. Ao diversificar, você cria uma condição em que ganhos e perdas se anulam, deixando-o exatamente onde iniciou. Põe os seus ovos no mesmo cesto e tome bem conta dele. O segundo grande axioma é a da ganância. A ganância significa querer em excesso, significa perder o controle dos seus desejos. Não se deixe dominar pela ganância. Aposte por períodos breves e, quando tiver com um bom lucro, caia fora. Ou seja, realize o lucro e caia fora. O terceiro axioma menor diz assim: entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Este axioma ensina a alcançar o final antes de começar a corrida. Estabeleça onde é a linha de chegada. O terceiro grande axioma é o da esperança. Quando o barco começa a afundar, não reze, abandone-o. Se você fez um negócio e der errado, o jeito é cair fora.
Para isso, porém, deve-se admitir que errou, ou seja, saber perder é essencial para o especulador. O quarto axioma menor: aceite perdas com um sorriso como fatos da vida. Espere incorrer em várias enquanto espera um grande ganho. A atitude mais produtiva é aceitar pequenas perdas, como se aceita os impostos, a conta de luz. Faz parte da vida, é o preço. Devemos até agradecer por pequenas perdas, elas nos protegem das grandes. O quarto grande axioma é o das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirma que conhece uma nesga que seja do futuro. O quarto grande axioma diz: para não se montar um programa especulativo com base em previsões, esqueça o prognóstico. No mundo do dinheiro, um mundo moldado pelo comportamento humano, ninguém tem a remota ideia do que acontecerá no futuro. O quinto grande axioma é o dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Este é o chamado axioma imperial, talvez o mais importante de todos. Se há um caos, não existe ordem. Muitos investidores, quando buscam uma ordem, deixam de prestar atenção e se dedicar e de estudar os seus investimentos. Buscam um padrão que não existe. O investidor deve seguir o caos e ficar atento. A verdade é que o mundo do dinheiro é desordenado, um caos absoluto. Não existe uma fórmula, o que existe é sorte. O quinto axioma menor diz: cuidado com a armadilha do historiador. Trata-se de um tipo especial de ilusão da ordem. Baseia-se na crença que a história se repete, e aí acredita-se que a repetição ordenada da história leva a previsões corretas. O sexto axioma menor diz: cuidado com a ilusão do grafista. É uma ilusão gráfica da armadilha do historiador. Ao visualizar um gráfico com linha ascendente, forte, grossa, fica com a falsa sensação de que subirá para sempre. O sétimo axioma menor diz: cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Este axioma alerta que não se deve buscar causa e efeito onde não existe. E o oitavo axioma menor diz: cuidado com a falácia do jogador. É uma espécie de ilusão de ordem que tem grande apelo e parece verdade. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Evite criar raízes. Estas dificultam seus movimentos. Preserve a mobilidade. Não se deve criar raízes grandes quando um investimento não for mais vantajoso e já tiver atingido sua meta. Não hesite, saia dele e vá para outro. O nono axioma menor diz: em uma operação que não deu certo, não se deixe levar por sentimentos como lealdade ou saudade. Há momentos em que se tem de escolher entre raízes e dinheiro. Se o objetivo é ganhar dinheiro, é um erro deixar-se prender por coisas materiais, nas quais o capital está investido. No décimo axioma menor, o autor diz: jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Não significa que deve ficar pulando de uma especulação para outra. Seus movimentos devem ser feitos após cuidadosa análise de prós e contras. O sétimo grande axioma é o da intuição. Só é possível confiar em um palpite que possa ser explicado. Quando lhe ocorrer um palpite, verifique se tem informações suficientes capazes de gerá-lo. É importante submeter um palpite a testes rigorosos para entender se são baseados em fatos verdadeiros. O 11º axioma menor diz: jamais confunda palpite com esperança. Este axioma adverte que palpites podem ser facilmente confundidos com esperança. Tenha cuidado especial com lampejos de intuição que parecem prometer o que você deseja muito.
O oitavo grande axioma é o da religião e do ocultismo. Dinheiro e sobrenatural produzem uma mistura perigosa, mantêm os dois mundos separados. Esperar a ajuda de Deus e do oculto ou de poderes mentais é inútil, é perigoso, pode acabar a um estado sem preocupação, o que é péssimo para o especulador. Deus é capaz de fazer muito por você, mas certamente Ele não se preocupa com seu saldo bancário. Este é um problema só seu. O 12º axioma menor diz: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. O 13º axioma menor: não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos desfrutá-la desde que ela conheça o seu lugar. O 9º grande axioma é o do otimismo e o do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa como lidar com o pior. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo. Antes de pôr seu dinheiro em um negócio, pergunte como resolverá se algo der errado. Aí, terá algo maior que o otimismo, terá confiança. O 10º grande axioma é o do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errado. Você não deve seguir a massa, nem a favor nem contra. Você deve pensar pela própria cabeça antes de envolver o seu dinheiro em risco. O 14º axioma menor diz: jamais embarque nas especulações de moda. Com certeza, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O 11º grande axioma é o da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Perseverança não é uma ideia adequada para o especulador. Você pode usar a perseverança para aprender, para melhorar e a partir daí ficar rico. O 15º axioma menor diz: jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio. Certamente não é uma boa técnica, você só tem a perder. O 12º grande axioma é o do planejamento. Planejamento de longo prazo leva à perigosa crença de que o futuro está sob controle. Em vez de tentar organizar sua vida para acomodar coisas imprevisíveis no futuro, reaja aos fatos à medida que forem surgindo no presente. Quando enxergar a oportunidade, corra atrás e quando ver o perigo, caia fora. O 16º axioma menor diz: fuja do investimento a longo prazo. Põe o seu dinheiro em um negócio à medida que se apresentar e tire-o assim que os riscos aparecerem. Enfim, estes são os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos. E as recomendações de Max Ginter são leitura imprescindível para quem quer investir com sucesso. Lembre-se, só existe um plano financeiro de longo prazo, o de ficar rico.